Ok. Muito bem, estamos aqui para o terceiro café virtual a propósito do lançamento do monográfico de Educação e Cultura lançado pela Associação Internacional de Cidades Educadoras. Temos seguido sempre o mesmo modelo, com a presença de dois municípios, um português e um brasileiro, e de um especialista académico que tem variado, e neste caso teremos um especialista académico português. Tivemos alguns problemas técnicos e por isso vamos gravar esta sessão e disponibilizá-la no Facebook da Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras. Hoje vamos falar sobre aspectos que estarão certamente ligados à memória, à identidade, à pertença nos territórios. A cultura enquanto elemento de sustentação dos processos identitários e dos processos relacionados com a memória nos territórios e de valorização também desses mesmos territórios. Temos connosco, e para dar o pontapé de saída, o professor Luís Alberto, que é professor no Departamento de História da Faculdade. Aliás, vocês são todos de História. O professor Luís Alberto é professor do Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e investigador no CITSEM, o Centro de Investigação Transdisciplinar de Cultura, Espaço e Memória. E é nesse sentido que, Sr. Professor, para dar o pontapé de saída, se faz favor. Muito obrigado. Vou só partilhar o ecrã. Eu agradeço o convite, dou os parabéns por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido e muito à Associação Internacional das Cidades Educadoras e, em particular, a este número monográfico Cidade, Cultura e Educação, onde eu fui buscar algumas das ideias e beber algumas ideias que vou passar neste conjunto de slides. Ideias essas que, de alguma forma, começam neste número monográfico, passam por Famalicão, vão ao mundo e regressam a Famalicão, dentro de um espaço de uma cidade que se tem preocupado particularmente com a educação patrimonial e que tem levado essa educação patrimonial ao espaço escolar, esperando que os seus alunos regressem a esse espaço da cidade munidos de um outro conjunto de informações e de ideias que lhes permitam uma cidadania interventiva muito mais atuante. 4 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, vou falar de algumas ideias, de alguns conceitos ou preconceitos e alguns perspectivas em que essa localidade se pode inserir. E depois, começando a entrar um bocadinho na escola, entro na escola por via das inteligências múltiplas de Gardner, podia utilizar outra via, mas vou utilizar essa, e depois, a partir de uma área de conhecimento que vai servir apenas de exemplificação, vou apresentar algumas perspectivas que podem eventualmente ser trabalhadas. Começaria então por algumas ideias, alguns conceitos, alguns pressupostos. E uma grande ideia é que as cidades são em si mesmas agentes educadores e é isso que nós procuramos fazer exatamente em Vila Nova de Famalicão. Ou seja, transformar a cidade num espaço onde todos possam aprender e onde todos possam deixar o seu legado e o seu testemunho de natureza patrimonial. Entender que esta cidade e esses meios culturais e esses agentes culturais podem ser oportunidades para diminuir as desigualdades entre as pessoas, entre os grupos e os bairros, até porque muitas das vezes é nessas manifestações artísticas e nessas práticas culturais que se revêem um conjunto de competências e um conjunto de habilidades que às vezes até andavam escondidas. E o ideal será partilhar estratégias e linguagens, isto porque nem sempre o receptor pode receber a mensagem de uma forma que, muitas das vezes, ao nível dos mais especialistas, transforma-se numa linguagem hermética. E, portanto, a ideia é evitar isso e criar estratégias e linguagens que cheguem, efetivamente, às comunidades. Para isso, é preciso uma colaboração entre agentes educativos e agentes culturais. É isso que se procura, efetivamente, fazer, muito na linha daquilo que o Sr. Virates, efetivamente, apresenta, transformando as instituições educativas em centros de criação, participação e produção. E é neste sentido que, por exemplo, nós damos muito valor a projetos educativos das escolas, a projetos educativos de agrupamentos ou até a projetos de grupos disciplinares ou até de disciplinas. Ou seja, tentar rentabilizar ao máximo toda a participação das várias disciplinas
e potenciando todas as inteligências múltiplas que já iremos falar, que os próprios alunos têm. Portanto, cada um dá aquilo que efetivamente pode dar dentro das suas competências. É por isso que os centros culturais também têm que estar atentos a isto, para que possam desempenhar este seu papel enquanto espaços educativos. E, nesse sentido, é muito importante a ida destes espaços culturais através de alguns dos seus interlocutores, que às vezes se transformam em atores, aos próprios espaços educativos, procurando mostrar a rentabilidade que as práticas educativas nesses espaços podem efetivamente produzir. Esta visão, evidentemente, que é uma visão que, por isso é que é de Famalicão para o mundo, tem que estar perfeitamente inserida dentro daqueles grandes desígnios e daqueles grandes contextos e daquelas grandes preocupações que as diferentes organizações vão, efetivamente, apresentando. Quer a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, quer o roteiro para a educação artística da Unesco de 2006 e que tem vindo a ser implementado e atualizado, quer a Carta das Cidades Educadoras, que tem merecido, efetivamente, algumas novas abordagens, quer a Agenda 21 da Cultura, que dedica, inclusivamente, um capítulo específico à relação entre a cultura e a educação, tem de nos dar um conjunto de uma rede, digamos assim, que nos permita depois, quer na educação formal, quer naquela não formal, e já vamos ver que nesta não formal é extremamente importante o papel que depois os alunos devidamente formados podem levar para outras gerações, seja a geração dos seus familiares mais próximos ou da sua comunidade ao nível do espaço social. Portanto, estes contextos ajudam-nos claramente a perceber aonde é que nós pretendemos chegar. É preciso ter estas metas e estas metas têm que ser ambiciosas e essas metas ambiciosas já foram há muito tempo estabilizadas e é para elas que Famalicão procura também, efetivamente, contribuir. Aproveitando os bons exemplos que existem e que nós vamos procurar também desenvolver, quer no quadro daquilo que nós devemos existir, por exemplo, o caso da Biblioteca Municipal, que faz diversíssimas atividades e que nos parece muito próximo daquele projeto da Biblioteca Central de Helsínquia, quer alguns projetos como este em residência de Barcelona, que já o projeto, o Plano de Educação Estética e Artística e agora o Plano Nacional de Cinema, procuraram efetivamente desenvolver, levando a quer artistas, quer, por exemplo, realizadores, quer fotógrafos, às próprias escolas dentro desses projetos educativos, quer, por exemplo, utilizando a música, e nós temos, no caso concreto português, temos o caso do fado e o caso do canto alentejano, que pode, efetivamente, ser potenciado. Quando nós passamos para dentro das escolas, é evidente que temos que ter um leque que nos conduz a duas coisas. Em primeiro lugar, potenciar as inteligências individuais e potenciar as inteligências coletivas e potenciar as inteligências múltiplas. E é por isso que este esquema muito simples ajuda-nos, por exemplo, a fomentar muito a interdisciplinaridade. Isto é, procurar mostrar que os alunos podem desempenhar diferentes competências, podem utilizar diferentes inteligências, podem colocar essas diferentes inteligências ao serviço de um projeto. É preciso é que depois, em cada uma das áreas curriculares ou disciplinares, saibam efetivamente potenciar essas mesmas competências. E é por isso que o exemplo que aqui apresento, a título meramente exemplificativo e a partir da história, ajuda-nos a ver o que é que nós temos efetivamente que fazer. Nós temos partido de um diagnóstico, chamemos-lhe ideias tácitas, chamemos ideias pregas, chamemos conceitos ou preconceitos iniciais. É preciso partir de uma certa consciência, quer consciência em relação ao espaço, quer em relação à comunidade, seja essa comunidade a sua família, seja a comunidade a sua rua, seja a comunidade a sua cidade, seja a comunidade a sua escola. Esta dimensão identitária, esta identificação com esse espaço é extremamente importante. Chamar a atenção para a importância que muitas das vezes estes projetos têm no sentido destas potencialidades de transgeracionalidade. É uma forma de trazermos outras memórias, memória do avô, memória do amigo, a memória do pai, a memória da mãe, a memória da profissão que já está extinta, etc. Trazê-las efetivamente para as partilhar dentro desses projetos.
Isto num sentido de uma cidadania patrimonial, isto é, de uma intervenção cívica que saiba exatamente o que é que se deve ser salvaguardado e potenciar aquilo que deve ser salvaguardado num contexto de um projeto educativo mais amplo, sempre atingindo objetivos como que Rosen, por exemplo, refere, de tolerância e do humanismo, que nos leva para a solidariedade e que nos leva para aquelas questões que logo no início nós colocávamos, de isto também ser uma forma de diminuir às vezes as desigualdades de natureza social. Acreditamos que o conhecimento, por exemplo, do passado pode significar um alargamento da experiência vivida, e nomeadamente para as populações mais jovens, isto é extremamente importante, eles falarem com as pessoas, eles ouvirem as memórias das pessoas, eles incorporarem essas memórias dentro do seu processo de aprendizagem. Esta introdução ao possível, ao provável, ao humano, a questão do humanismo e a questão da ligação a esta memória pessoal, pontos de referência que vejam que não é só hoje que há desgraças, noutros momentos outros tiveram a passar por outras desgraças e tiveram também de lidar com elas e sobreviver a elas. Com certeza, esses pontos de referência podem ajudar a diminuir esta angústia e incerteza. As origens, genealogias, ligações e persistências que acabam com esta fugacidade do presente, que muitas das vezes as redes sociais, os iPads, os sites, etc., nos permitem. E isto ajuda-nos também a pensar que, ao denunciar más experiências através desta espessura de conhecimento, legitima-se as boas causas. Este exemplo da história pode ser um exemplo para a geografia numa outra vertente, pode ser para a língua estrangeira numa outra vertente, pode ser para a educação visual numa outra vertente, pode ser para o estudo meio, enfim. Ou seja, a ideia é nós procurarmos rentabilizar ao máximo os conteúdos e as competências que cada disciplina ou cada área curricular tem e colocá-las ao serviço, efetivamente, deste grande objetivo. Daí que fomentamos que as várias disciplinas do currículo, incluindo a educação para a cidadania, intervenham na maioria dos projetos, que partam das aprendizagens sociais para chegar a competências mais genéricas que amanhã possam ser rentabilizadas num contexto local e num contexto formal ou informal, fornecer recursos e planificações, e daí, enfim, a Arminda irá falar de muitos destes recursos e planificações que depois disponibilizam na subventa digital ou no site do projeto para poderem efetivamente ir lá buscar e não estar sempre a partir do mesmo local, do zero, que não existe neste momento, e fomentar também formação para acompanhar, para monitorizar, para incentivar e para, de alguma forma, rentabilizar muitas boas ideias que vão surgindo no contexto dos vários agrupamentos educativos. E, nesse sentido, pedimos também que a rede de museus e os seus serviços educativos se coloquem ao serviço dos alunos das escolas e das comunidades educativas, e é isso que eles efetivamente fazem, porque aquilo que desejamos é promover a simbiose consistente da cidade, da cultura e da educação, tal como este número monográfico que nos é agora apresentado procura efetivamente apresentar. Professor, muito obrigado pelo cumprimento do tempo, mas mais importante do que isso, pelas ideias que deixou e pela forma como enquadrou o projeto de Famalicão, de que agora a Arminda Ferreira, técnica superior da Divisão de Educação e Cultura da Câmara do município de Vila Nova de Famalicão, e que também tem uma formação de base também em História e que é responsável do projeto de Famalicão para o Mundo, contributos da história local. Arminda, força. Boa tarde a todos. É com enorme satisfação que partilhamos neste grupo de trabalho o mais recente programa educativo do município de Vila Nova de Famalicão, de Famalicão para o Mundo, contributos da história local. Eu pergunto se estou a partilhar a tela. Sim? Sim. Ok. Tudo bem. O projeto de Famalicão para o Mundo insere-se no eixo 2 da cidade inovadora e criativa, no âmbito da educação para as artes e património. O projeto foi iniciado em setembro de 2018 e concluído em maio de 2019 com uma experiência piloto. O público-alvo envolve desde o primeiro ano do primeiro ciclo ao 12º ano do ensino secundário
É fundamentado na recente legislação do Ministério da Educação, o Decreto 55 e 54 de 2018, entre outros documentos legislativos, bem como no Plano Estratégico Educativo Municipal de Vila Nova de Famalicão, onde se encontram identificados os territórios com potencialidades educativas e ainda fundamentado no conceito de cidade educadora. A cidade dispõe de inúmeras possibilidades educativas, contém em si mesmo elementos essenciais para a formação integral, ao desenvolver e ao promover a educação para a diversidade, ao considerar a qualidade de vida como objetivo atingível, ao facilitar o intercâmbio a novas experiências e ao fomentar a permuta entre as cidades. Não exclui nem desvaloriza a escola, a cidade vai além desta, pois engloba uma visão ampla e transversal da educação que implica a participação de todos os atores locais. O projeto Famalicão para o Mundo apresenta um conjunto de propostas e sugestões pedagógico-didáticas com o intuito de se atribuir à história e ao património local mais relevância para os alunos, concedendo-lhes mais visibilidade nos conteúdos programáticos, especialmente a partir das aprendizagens essenciais da disciplina de História e na sua relação com a história nacional e universal, dinamizando as unidades culturais concelhias. De realçar que, apesar de se assumir um enfoque relevante na história, é desejável que outras disciplinas como a geografia, o português, a disciplina de filosofia, as artes visuais, a matemática, as ciências, entre outras disciplinas, colaborem no projeto no sentido de se articular conhecimentos sobre várias perspectivas e assim construir-se uma visão mais abrangente do mundo. O mapa apresenta a localização dos estabelecimentos de ensino do concelho de Famalicão e as fontes patrimoniais ao seu lado ou perto das escolas, facilitando o estudo da educação para o património e história local. O projeto propõe dinamizar a dinamização de atividades educativas para explorar o património e a história local, apoiadas por um conjunto de unidades culturais à escala concelhia, quer através de visitas de estudo presenciais, com o apoio das oficinas pedagógicas direcionadas para as aprendizagens essenciais, por ano de escolaridade, quer de visitas de estudo virtuais através do acesso a vídeos, a exposições virtuais e acesso a fontes escritas e iconográficas alocadas em plataformas web. Assim, o Concelho de Vila Nova de Famalicão possui 12 museus que fazem parte da rede de museus de Vila Nova de Famalicão, o Arquivo Municipal Alberto Sampaio, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, o Gabinete de Arqueologia, o Gabinete de Património Cultural, a Galeria Municipal Ala da Frente, a Casa do Território, o Parque da Devesa, o Labirinto das Artes, a Quinta Pedagógica do Centro Social do Bairro e ainda faz parte deste projeto o Programa Educativo Municipal Viagens pelo Património Cultural, que é aplicado ao primeiro ciclo. O Arquivo Municipal Alberto Sampaio, através da sua plataforma de pesquisa, permite o acesso a registros de fontes de várias tipologias, de família, pessoas coletivas, pessoas singulares, documentação municipal e outros fundos públicos. A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, através das bibliotecas digitais de Oposição Democrática em Vila Nova de Famalicão e a Biblioteca Vasco de Carvalho, também permite o acesso a fontes de várias tipologias. Na mesma biblioteca encontra-se sediada a Antena de Informação Europeia, assumindo-se como uma extensão do Centro de Informação Europe Direct de Barcelos, possibilitando o acesso à informação produzida pelas instituições europeias. O Gabinete de Património Cultural, através da plataforma Famalicão ID, possibilita o acesso à informação de forma integrada, produzida pelas diversas unidades culturais municipais. A partir do acesso a esta plataforma é possível encontrar milhares de registros organizados, quer temporalmente e espacialmente, quer por assuntos, temas, património material e imaterial, património construído, eventos, roteiros, etc. E é uma das ferramentas que está a ser muito utilizada em sala de aula. Pretende-se assim que em sala de aula
se desenvolvam a partir de formulações de questões sobre evidências patrimoniais, nomeadamente na perspectiva da evidência histórica, que os alunos mobilizem inferências sobre fontes históricas concretas e que lhes são familiares e que tenham a oportunidade de consolidar conhecimentos e desenvolver outras competências a nível elevado, contribuindo assim para o desenvolvimento do seu pensamento histórico, geográfico, estético, filosófico, em suma, para a sua cultura. O projeto não pretende ser um documento fechado, mas todas as planificações do projeto foram elaboradas tendo como ponto de partida as temáticas dos domínios e subdomínios das disciplinas de estudo meio do primeiro ciclo, de História e Geografia de Portugal do segundo ciclo, a disciplina de História do terceiro ciclo e no ensino secundário a disciplina de História A e B e História da Cultura e das Artes. Selecionaram-se as aprendizagens essenciais, visíveis no meio local, relacionadas com a história e o património local, das unidades culturais concedidas. Estas surgem nas planificações como recursos patrimoniais. As ações estratégicas do ensino e aprendizagem propostas deverão ter sempre significado para os alunos e, nomeadamente, através de visitas de estudo e de aulas em formato de aula-oficina. Pretendemos que as planificações do projeto sejam entendidas como um conjunto de sugestões de competências e conteúdos a planificar pelas equipas multidisciplinares, direcionadas para o património e para a história local. Apresentamos um exemplo de uma planificação, neste caso é uma planificação do 9º ano, portanto do terceiro ciclo, com os conteúdos programáticos relativos à Primeira Guerra Mundial. Estes conteúdos são visíveis no Museu Bernardino Machado, onde um conjunto de evidências do passado expostas na sala, intitulada Salazar e o Estado Novo. Os docentes têm a possibilidade de lecionar uma aula em colaboração com o mediador do museu e ainda beneficiar de oficinas pedagógicas direcionadas para as aprendizagens essenciais e o que permite desenvolver aprendizagens inspiradoras, aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências, valores e atitudes para com o património e a história local. As evidências históricas e patrimoniais locais permitem dinâmicas de ensino interdisciplinar, desenvolver ou despertar a consciência patrimonial, desenvolver o raciocínio inferencial e crítico, sensibilizar e provocar mudanças conceituais, sentimentos de identidade e valorização do património local, são um recurso pedagógico tangível e acessível a todos e um espaço de expressão artística individual e coletivo. Desde 2018 que se iniciou no âmbito do projeto e em articulação com o Centro de Formação dos Agrupamentos de Escolas de Vila Nova de Famalicão, formação acreditada para professores, aberta à participação dos técnicos das diferentes unidades culturais do Conselho. Com a formação de professores pretendemos enquadrar, sob o ponto de vista científico e didático, o projeto. A formação de professores visa também, dentro do conceito geral de cidade educadora, dotar os educadores e professores dos diversos graus de ensino de instrumentos pedagógicos e didáticos que permitam aproveitar os conteúdos programáticos e disciplinares para reforçar as aprendizagens e a identidade dos alunos, discutir e divulgar o desenvolvimento de projetos escolares relacionados com a história e património local, identificar conteúdos programáticos com possíveis articulações com a localidade e inserir a história local no contexto nacional e global e, por último, garantir a apresentação pública desses trabalhos, favorecendo a componente relacional de conhecimento e de reforço identitário com o espaço local e de literacia digital. O primeiro contacto com a educação para o património e história local no Conselho de Famalicão inicia-se no pré-escolar, não só através das visitas de estudo às unidades culturais, mas também com o apoio dos mediadores dos respectivos serviços educativos, mas também com cadernos de atividades, com fichas de trabalho articuladas com as orientações curriculares para o pré-escolar e de apoio ao trabalho do professor na sala de aula. Todos estes recursos estão alocados no portal da educação, na página do Programa Educativo Viagens pelo Património Cultural, mas também
estão alocados na plataforma Mais Cidadania nos recursos municipais. Este programa educativo Viagens pelo Património Cultural no município já tem cerca de 20 anos e é aplicado desde sempre ao primeiro ciclo. Portanto, o município, através do programa educativo Viagens pelo Património Cultural, leva a todos os alunos do primeiro ciclo, a partir do segundo ano ao quarto ano, 5 maletas pedagógicas, a Casa de Camilo, o Museu da Indústria Têxtil, a Estação Arqueológica de Perrelos, o Museu Bernardino Machado e ainda o Museu Nacional Ferroviário. O programa educativo tem duas partes distintas, mas complementares. Na primeira parte, com a deslocação de um técnico do município e de forma dramatizada aplica em sala de aula os conteúdos científicos de cada maleta articulados com as aprendizagens essenciais de cada nível de ensino. Na segunda parte, os alunos deslocam-se a cada uma das unidades culturais em visita de estudo. Foram também elaborados cadernos de atividades de apoio ao trabalho docente, com tarefas relacionadas com os conteúdos de cada maleta pedagógica. Os cadernos de atividades e as várias fichas de trabalho estão também alocados no portal da educação, na página do programa educativo e na plataforma Mais Cidadania, onde quer professores, alunos e encarregados de educação têm acesso fácil. O Viagens pelo Património oferece a todos os alunos do primeiro ciclo um passaporte de viajante, onde após a visita às 5 unidades culturais, os alunos, quando estão no museu ou na estação arqueológica, carimbam e no final do quarto ano, quer os alunos, quer as turmas que têm os 5 carimbos recebem um prémio, um livro e ainda poderão assistir a um espetáculo na Casa das Artes. O contacto com as evidências históricas e patrimoniais são uma das estratégias de ensino-aprendizagem que mais estimulam os alunos para a situação de aquisição de conhecimentos, quer pelo caráter motivador de saída da sala de aula, por proporcionar ao aluno o desenvolvimento de técnicas de trabalho, por facilitar a socialização entre alunos e professores, por promover a interligação entre a teoria e a prática, a escola e a realidade, e ainda tornando mais fácil a abordagem interdisciplinar. Eu estou a passar alguns slides com fotografias, onde é visível o contacto dos alunos com as evidências patrimoniais, através de visitas de estudo, aulas partilhadas com os mediadores das unidades culturais e professores, e ainda aulas partilhadas e colaborativas com personalidades especializadas em temáticas e em temas que são lecionados na sala de aula. O projeto de Famalicão para o Mundo é disponibilizado a todos os professores, alunos e encarregados de educação através do portal da educação e onde podem encontrar variados recursos educativos de apoio à sala de aula e ainda a sebenta digital. Os recursos educativos estão alocados por diferentes temáticas e assuntos, foram elaborados em colaboração com os técnicos superiores de vários departamentos da Câmara Municipal de Famalicão e com a colaboração de professores dos agrupamentos de escolas do concelho. Estão construídos em articulação com os conteúdos programáticos das diversas disciplinas, numa lógica do meio local com o nacional e universal. Não pretendemos dar mais trabalho aos docentes na preparação dos seus planos de aula, mas sim disponibilizar recursos que lhes facilitem todo esse trabalho de preparação de aula. Vou passar a apresentar a sebenta digital, onde estão alocados vários projetos de escola e de sala de aula realizados pelos alunos, trabalhos esses interdisciplinares. A sebenta tem como objetivo a partilha de experiências no âmbito da história e do património local, com o objetivo de melhorar as aprendizagens essenciais e as competências transversais, desenvolvendo cidadãos mais conscientes, intervenientes e comprometidos com a sua identidade territorial.
E tenho agora aqui um vídeo. Com este trabalho, eu aprendi mais sobre o monumento Salão de Festas de Brumão. O que mais gostei foi de passar para o papel o monumento, uma vez que gosto de arquitetura. Futuramente, gostaria imenso de aprender mais sobre as outras construções que me rodeiam. Sabemos sobre o património material na variedade, quantidade e qualidade de monumentos históricos, religiosos ou não, do concelho em que resido. Fiquei entusiasmada, pois representei a Igreja Setecentista de Santa Marinha de Mugés. Fotografei e ilustrei a construção que já me era familiar, redescobrindo a sua sublimidade. Foi-me apresentada como curiosidade relativa à igreja que durante a Guerra Civil de 1932 a 1934, o interior da igreja foi assaltado por quadrilhas de salteadores que aproveitavam os combates entre liberais e absolutistas no Penedo da Moura para concretizarem o saque. Como aficionada pela história, gostaria de ter mais informações sobre o ocorrido. Eu chamo José Barbosa Braga, nasci em 1945 e fui para a tropa em 1966. Ora, fui em 66 para Angola e regressei em 69. E a minha profissão era condutor. A guerra é feita de tudo, não é só de condutores nem só de atiradoras, é feita de tudo. E os nossos oficiais, esses escondiam-se atrás de nós, evidentemente, nós é que fazíamos o perigo. Camilo, já está na mesa. Já vou, Ana. Jorge, chame os seus irmãos e venha jantar. Eu sei que é pouco. Sabes, Camilo, às vezes tenho saudades quando éramos mais novos. Lembras-te? Camilo, eu quero estar consigo. Eu tenho de estar consigo. Nem que por isso tenha de largar tudo e fugir. Mas eu tenho de estar consigo. Ana, eu também tenho essa ânsia. Eu quero ficar consigo. Mas o seu marido, como é que vamos fazer? Meu marido não pode ser obstáculo. Fugimos. Não sei, fugimos. Então fujamos e que a felicidade preencha para sempre os nossos corações. Camilo, o médico está à porta. Posso mandá-lo entrar? Então, Sr. Camilo, como se tem sentido? Preciso de lhe responder
Não precisa ser tão pessimista, nem temos uma conclusão final dos resultados. Primeiro vou examiná-lo e ao fim falamos. Se não posso escrever, prefiro morrer. Vou interromper a partilha da tela. Muito bem, acho que esta última frase do só se ama o que se conhece é uma boa conclusão. Eu tenho algumas questões para colocar, tanto assim como depois ao professor Luís, porque infelizmente como não estamos a transmitir em direto na página da Rede Portuguesa, não há hipótese das pessoas estarem a colocar questões. Mas depois tenho aqui algumas questões para lhe colocar, mas penso que os trabalhos que mostrou dos alunos das escolas são suficientemente exemplificativos da dimensão que o próprio projeto tem. Passava agora à Gorete Silva, que é educadora e que trabalhou enquanto educadora com os diferentes ciclos de ensino no Brasil. É graduada em História, mestre em Administração e doutora em Educação, sendo atualmente secretária de Educação do município de Gramado, que é um município que fica no estado do Rio Grande do Sul e que é uma cidade muito bonita, segundo me têm dito, não é que eu já alguma vez tenha visto. Gorete, força. Boa tarde. Aqui no Brasil, boa tarde, aí boa noite, né? Quero agradecer a oportunidade de participar dessa discussão, desse compartilhar da Rede Portuguesa. Já vi na apresentação de Famalicão o quanto nós temos a aprender, né? Acho que temos que fazer uma co-irmandade e aprender muito com o Famalicão, que já tem uma trajetória, né, maior, né, um investimento nessa questão patrimonial realmente inspiradora. Eu vou fazer uma apresentação rápida, num primeiro momento, de um vídeo, de um trabalho realizado com alunos dos anos finais, né, trabalhando questão de pertencimento, de mapa da cidade, um olhar deles para a cidade. Depois vou fazer uma apresentação de algumas coisas que têm sido desenvolvidas aqui na cidade de Gramado. Então, eu vou compartilhar num primeiro momento o vídeo. Gramado, desde junho de 2020, é signatária da Associação Internacional das Cidades Educadoras. São mais de 500 cidades no mundo, 22 cidades no Brasil e 10 cidades no Rio Grande do Sul. Esse movimento ele tem como um compromisso com a Carta das Cidades Educadoras, que um dos seus principais temas é o direito de todos à cidade, e que a cidade tem um grande potencial educativo. É um compromisso, é um envolvimento de instituições públicas e privadas na construção de uma sociedade inclusiva, uma sociedade para todos. Neste ano atípico, um ano pandêmico, os professores da rede municipal de ensino planejaram de forma coletiva. E um dos temas das atividades planejadas e enviadas aos estudantes foi Gramado, cidade educadora. Nós tivemos que fazer uma adaptação da nossa prática em sala de aula. Então, como que a gente ia trabalhar as atividades dos alunos, né, para que eles não se prejudicassem durante a pandemia. E a Secretaria de Educação buscou uma estratégia com os professores para que a gente trabalhasse à distância, porque como que a gente vai levar a questão sensível, né, para eles e, ao mesmo tempo, estar à distância. Então, esse foi o nosso maior desafio. Gramado é uma cidade povoada por imigrantes de várias partes do mundo, sobretudo portugueses, italianos e alemães, que fizeram do trabalho com a agricultura, a hotelaria e o comércio seus pontos fortes de desenvolvimento. A partir do tema Cidades Educadoras, os professores do município de Gramado, eles escolheram o poema O Mapa, de Mário Quintana, no qual o escritor ele fala de Porto Alegre de uma maneira poética.
Esse texto foi escolhido com o propósito de que os alunos pudessem se basear nele, né, que fala sobre Porto Alegre, mas agora produzindo o seu poema falando sobre Gramado, né, e com a proposta das cidades educadoras, não só pensando Gramado como educação em si, como escola, mas sim como qualidade de vida para os seus habitantes, os seus moradores. Minha cidade é linda e encantadora, com seus traços europeus. Aqui se vive bem, alegre e feliz. Gramado. Nas ruas se vê limpeza, nas escolas, educação e respeito. Nos comércios, desfruta-se de bons produtos. Temos restaurante para receber os turistas, que dispõem de pratos deliciosos e saborosos. Para o turismo, a cidade tem vários pontos turísticos, museus, parques e aldeias. Em Gramado, cidade linda e maravilhosa. Seus olhos brilham pela beleza e você sente a leveza do ar puro. Na disciplina de artes, por exemplo, a temática dos cidades educadoras foi o ponto de partida para os alunos do 6º ao 9º ano, que tiveram a referência de artistas brasileiros, nacionais e locais, bem como a oportunidade de experienciar diferentes técnicas em vídeo, escultura, música e artes cênicas. Artistas como Zé Ramalho e Marina Camargo, além de Rita Gil, artista plástica gramadense, enriqueceram e provocaram a reflexão dos alunos, a sensibilidade e o senso estético, por meio de trabalhos conhecidos como a música Construção e a obra Cidade Planejada. A proposta, então, do trabalho com os alunos do 8º ano, da produção de mapas, foi diferenciada pela artista Marina Camargo. A Marina Camargo trabalha com a proposta de produção de mapas de cidades, no qual ela faz, um dos seus trabalhos que foram a referência para esse trabalho para os alunos, ela faz a produção de um vídeo no qual as pessoas manipulam peças, no qual formam a sua própria cidade, uma cidade, então, planejada. Como referência, então, pensamos nessa possibilidade de trabalhar com os alunos, pensar essa cidade educadora através do seu lugar, onde eles moram, onde eles vivem, essa parada sensível para pensar esse lugar onde eles habitam. Então, essa proposta visava justamente isso, essa parada sensível, esse olhar sobre o lugar onde eles vivem, produzindo, então, um mapa deste lugar e pensando naquilo que poderia ter, aquilo que poderia agregar aquele lugar, então, assim, como uma cidade educadora e ter esses elementos que compunham essa questão da cidade educadora através desse lugar onde eles habitam. Eu fiz a fábrica do meu pai, onde eu fui criada lá quando não tinha aula. Fiz também um hotel, porque quando eu era criança eu queria morar num hotel por causa da piscina. Eu fiz a natureza, porque eu fui criada no meio dela, no meio de um monte de pássaros e flores e árvores. Eu fiz uma silhueta que eu procurei na internet, mas eu fui fazendo bem caracterizada no desenho e eu fiz algumas coisas que eu achei que deveriam estar lá, tipo clínica médica, um supermercado melhor, ou sim. Como eu moro bem no trabalho, o pessoal que está saindo da cidade podia parar lá para ficar bastante. Dentro da proposta trabalhada pelo próximo segundo ano, eles foram convidados a olhar para a cidade de Gramado e pensar o que a cidade já tem de cidade educadora, né? O que a gente encontra na nossa cidade que tem essa característica cultural, incentivar a educação nos espaços públicos, né, da cidade ou nos eventos que acontecem aqui. E para isso, nós pensamos em trabalhar o 3D, né? Sair um pouco do plano 2D do papel e os alunos foram convidados a criar usando o papel ou papelão, mas pensando na tridimensionalidade. Assim, os alunos puderam retratar esses espaços ou eventos, né, pontos turísticos também da cidade que tivessem relação com essa proposta. E assim a gente pode ficar muito feliz também com o resultado, porque ficou evidente que os nossos alunos já têm um olhar crítico sobre o lugar em que eles vivem e conseguem retratar isso de uma maneira, né, artística, a gente pode dizer. Eu fiz meu trabalho de cidade educadora pensando em coisas que eu acho que seria legal no bairro. Tipo, eu botei uma piscina de natação, da tela de natação, um local para ter aula sobre sinais de trânsito, que eu acho muito importante para a prevenção do acidente, um muro de pintura pública, porque normalmente quando vai no bairro, tem um monte de muro pichado. E isso é vandalismo, pode?
Daí eu pensei que tivesse um local só para isso, as pessoas não podem se estressar sem medo de ser feliz. Eu fiz meu trabalho de mapa pensando nas coisas que eu sentia falta no meio de comunidade do meu bairro. Como, por exemplo, uma praça para atividade física, que além de promover o interesse na saúde, é um meio de conviver com pessoas com interesses em comum. E para mim, uma cidade educadora, deve proporcionar atividades que promovam o respeito, a tolerância entre os habitantes. E para que estes possam ter liberdade de expressão e promover suas aprendizagens não só no meio escolar, mas no município, na cidade. Esperamos que, a partir do nosso esforço para cuidar e enaltecer a memória gramadense, queremos que a nossa história não passe despercebida, que a história da nossa comunidade se preserve e Gramado possa continuar dando exemplo de cidadania para todo o Brasil, como uma cidade hospitaleira, bela e exemplo de desenvolvimento em todas as esferas. Então, já traz algumas imagens da nossa cidade, um trabalho que foi realizado. Agora eu vou compartilhar uma parte de alguns slides em que eu contextualizo o que tem sido feito na cidade de Gramado. Gramado fica no sul, né, no sul do Brasil. A referência ali que é feita de Porto Alegre. Porto Alegre é a capital do nosso estado, né? Então, o mapa, esse trabalho do mapa a partir do poeta Mário Quintana, né? Então, o que tem sido feito na nossa cidade agora, nós somos muito jovens como signatários da Associação Internacional das Cidades Educadoras, né? Então, algumas das nossas ações que têm sido realizadas neste período a partir de junho. Um grande projeto, né, é o livro didático Gramado, História e Turismo, né? Tanto e-book como a cópia física, né, o material impresso. Agora nós tivemos, então, o primeiro volume, que foi finalizado agora no mês de dezembro, que traz, então, Gramado, dos primeiros povoadores à chegada do trem. É um trabalho coletivo envolvendo professores da rede municipal de ensino, né? Trazendo, então, desde o início da ocupação do território, a imigração alemã, a colonização teuto-brasileira, migração italiana, colonização, e a chegada do trem em 1919, que é um marco no desenvolvimento da região. Traz toda uma parte, então, geográfica, esse livro, porque nós temos muitas publicações na cidade, né? Muitas publicações de cronistas, de memorialistas, mas a cidade não tinha, até então, um livro didático, né? Um livro que realmente pudesse ser trabalhado e desse subsídio ao trabalho dos professores em sala de aula, né? Então, esse livro está estruturado com estratégias didáticas interessantes, como, por exemplo, linhas de tempo, infográficos, ontem e hoje, com uma contextualização também do que está acontecendo no mundo, né? E também na região, em cada fato da cidade. Linhas de tempo, a questão dos tropeiros, fique ligado, toda uma abordagem bastante didática e pedagógica. O livro está estruturado em... essa coleção são 4 volumes, né? Então nós temos concluído agora o primeiro volume e vai até os dias atuais, né? Aqui na contracapa também traz a Rita Gil, que é uma artista local. Então há essa preocupação de valorização e de inserção dos nossos artistas locais. Também está sendo realizado na cidade um documentário pelo Educavídeo. Educavídeo é um programa de desenvolvimento de audiovisual, é um programa de desenvolvimento de curtas metragens aqui no município, que envolve alunos da rede municipal de ensino. E uma das ações é um documentário sobre a história da cidade de Gramado. Gramado, 100 anos de turismo. Estudos também de territórios educativos, essa é uma ação que nós temos desenvolvido, inclusive na região, então, da aviação férrea, que é a região onde tem esse rabicho do trem, que ele faz parte da história ferroviária nossa aqui
da América Latina, né, que é um trecho em que o trem andava de ré, né, por uma questão de inclinação do terreno, né. E aí uma das ações é o desenvolvimento de trilhas pedagógicas para até o rabicho ferroviário, né. Então, nesse bairro também um trabalho que está prevendo essa ação, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, junto com historiadores e com a parceria com a liderança das escolas de ensino fundamental e de educação infantil. Esse é um infográfico do Rabicho, né, que é esse local, pontuando que as ferrovias foram desativadas, né? Essa ferrovia foi desativada em 1963, e só tem, então, alguns dormentes, mas que é este, então, o local. Também o desenvolvimento do mapeamento de agentes, de espaços de aprendizagem na comunidade, né? A partir das escolas, identificar iniciativas, agentes, espaços educativos em cada bairro, né? Então, aqui nós temos a identificação de um dos bairros, identificando, então, uma praça com equipamentos de ginástica, com espaço comunitário, e também biblioteca e eventos que acontecem na própria cidade. Outra ação desencadeada foi a construção de um mural virtual, né, em que a comunidade foi convidada a identificar uma situação, uma ação, um local da cidade que tivesse já presente o conceito de cidade educadora. E uma das imagens que a comunidade trouxe é a questão intergeracional, né? Gramado como realmente um espaço de conviver, de diálogo, de troca, como aparece nessa imagem entre um senhor e uma criança sentados num banco de praça, conversando. Assim também um painel fotográfico, né, que traz no centro um dos parques da cidade e no seu entorno animais da fauna nativa, né, também como um espaço de aprendizagem da cidade. Isso são fotos, são imagens que a comunidade trouxe na construção desse grande mural virtual. Uma outra ação coletiva também, envolvendo a comunidade, é a comunidade dizer o que ela gostaria que tivesse no seu bairro, na sua cidade, para ter uma melhor qualidade de vida. E aí, disparado, né, apareceu realmente como espaços de convivência, né? Gramado é uma cidade pequena, é uma cidade que tem em torno de 40 mil habitantes, né? E é uma cidade também turística, por isso ela tem períodos nos eventos que a cidade triplica, né? E até mais o número de pessoas que circulam, mas uma necessidade de que a gente tenha muitos espaços de convivência, né? Lugares para piqueniques, lugares para estar, é bem aquele conceito do direito a estar e viver a cidade, né? Não apenas uma cidade como um local de passagem, um local de trabalho, mas como um lugar de ser e estar e conviver. Assinamos também recentemente com uma universidade estadual aqui a implantação de um observatório social para que a gente possa monitorar indicadores com um objetivo, uma pretensão de que esses indicadores estejam alinhados aos princípios das cidades educadoras, assim como também a ODS. Então, o Observa Gramado, também recentemente implantado. Um projeto que nós estamos desenvolvendo pelo 2º ano é a Olimpíada Municipal de Desenvolvimento de Aplicativos. Alunos dos anos finais e ensino médio, eles são convidados a pensar problemas da comunidade, desenvolver projetos e propor aplicativos. Este ano, então, o tema é Cidade Educadora, Ação, Empatia e Sustentabilidade. Então, tem projetos lindos que surgiram, a gente está na fase final, a semana que vem a premiação,
mas projetos que trazem a questão do lixo, projetos que trazem a questão da saúde, a questão do turismo, né? Já, então, protótipos de aplicativos a serem desenvolvidos. Projeto Aquarela, né? A ideia, então, de levar arte para todos os cantos da cidade, né? Gramado realiza e é conhecida nacionalmente pelo Natal Luz, um grande evento, e tem uma trupe de Natal, e nós, então, estamos com o projeto de um ônibus pedagógico, que leva atividades lúdicas e atividades de reforço pedagógico a todas as escolas, a todos os bairros, e a ação, neste momento, está sendo acompanhada pela trupe de Natal, vinculado, então, aos eventos da cidade do Natal Luz. Neste momento foi suspenso, porque nós estamos com bandeira vermelha, nós estamos numa situação pandêmica bastante complicada aqui na nossa região. Então, essa é uma síntese das atividades que são desenvolvidas, né, no município de Gramado. Obrigado, Gorete, pela sua apresentação. Bom, eu acho que Famalicão e Gramado vão ter que se germinar. Esta coisa de ter um Museu Nacional Ferroviário e de ter um rabicho é com certeza uma razão suficiente para que possam estabelecer aí uma ponte e uma ligação. Muito obrigado pelas vossas apresentações que ainda por cima nos trouxeram muitos trabalhos de alunos, que nos trouxeram também muitas falas de alunos, e portanto parece-me que isso é importante, ouvir os intervenientes, ouvir quem depois, em quem se materializa aquilo que é o trabalho que vamos desenvolvendo. Achei muita piada aos nomes dos alunos de Gramado, que devem ter muitos de origem alemã, ou suíça, ou italiana, mas numa parte se calhar mais alemã, porque todos têm uns nomes que não são tão habituais no português. Bom, eu se calhar, uma vez que não há esta possibilidade de outras pessoas colocarem questões, ia começar por lançar questões. Eu não sei se o professor Luís Alberto ainda está connosco, e começava por ele, se estiver connosco, se não tiver acontecido nada. Enfim, tem sido um dia de incidentes, as coisas não têm corrido pelo melhor nesta apresentação. Não sei se o professor, talvez já não. Então, Arminda, se calhar lançava uma questão à Arminda, que é: qualquer pessoa pode aceder à plataforma onde estão os materiais que nos foi mostrando? Exatamente, no portal da educação. E qualquer pessoa pode aceder? Qualquer pessoa pode aceder ao projeto, aos recursos educativos e à semente digital. Ok. Isso quer dizer que se alguém se quiser inspirar naquilo que foi sendo feito em Famalicão, que o pode fazer? Sim, um dos objetivos também é esse, que a partir de um trabalho que tenha sido feito, o possam ou dar outra vertente ou ainda melhorá-lo e torná-lo diferente, com outras proporções. Com certeza. Bom, fica então a ideia para quem nos acompanhar de que este enorme acervo de materiais que foram sendo produzidos em Famalicão estão disponíveis para poderem inspirar outros contextos e outras realidades. Perguntava-lhe também, Arminda, duas perguntas numa, que é: de que forma é que os professores recebem este vosso projeto? E, em simultâneo, de que forma é que vocês trabalham com os professores que vão pelo primeiro ano dar aulas para Famalicão? Porque eu presumo que quem já há algum tempo está no Conselho conhece o projeto e, portanto, tem uma rotina, os professores das diferentes áreas curriculares, não é? Mas quem for colocado pelo primeiro ano em Famalicão, como é que vocês tratam especificamente? Em 2018 fizemos uma ação de curta duração, que foi o último ano que penso que houve concurso de professores em que houve mobilidade, portanto os professores mudaram de escolas, e houve uma ação de formação de curta duração, de 6 horas, em que foi apresentado a rede de museus, portanto os 12 museus de Vila Nova de Famalicão, intitulada de Fila Pavio, e com visitas a alguns museus. No ano passado
todos os professores que pedem apoio, pronto, eu normalmente entrego sempre no início do ano um booklet, que é o livrinho da Rede de Museus, onde tem a descrição e tudo relacionado com cada museu, para os professores terem conhecimento. Dou também o link de acesso do Famalicão ID, onde eles podem conhecer tudo que tem a ver com Famalicão, e pronto, é disponibilizando aos outros para ajudá-los a trabalhar no meio local. Okay. E agora, perguntar, já vi que o professor Luís Alberto, entretanto, já apareceu aqui na imagem. Tinha duas questões para o professor. Uma de caráter mais prático, que presumo que enfim, a faculdade, estando a acompanhar este projeto em Famalicão, está também a fazer a sua avaliação. De que forma é que é realizada a avaliação do projeto? E depois uma de natureza mais geral, mais conceptual, se quisermos, que é a Carta das Cidades Educadoras, que foi, enfim, reformulada agora em novembro. Fala, um dos aspectos de que fala é da necessidade de combate ao presentismo. O professor falou em diferentes tipos de memória. De que forma é que este trabalho ajuda a contrariar o presentismo das sociedades contemporâneas? Duas questões muito pertinentes. Eu responderia à primeira dizendo que o facto de Famalicão ter sugerido um centro de investigação e uma faculdade para, de alguma forma, ajudar a estruturar o projeto já numa fase, enfim, em que ele estava em andamento, e, simultaneamente, participar na formação dos professores, significa que quer colocar a investigação ao serviço dos projetos de natureza pedagógica ou didática. E, portanto, nesse aspecto, nós, na missão que temos na própria universidade e nos centros de investigação, é fornecer de forma estruturada, de forma epistemologicamente rica e fundamentada, um conjunto de trabalhos que são desenvolvidos em Famalicão ou são desenvolvidos noutras localidades. Por exemplo, nós temos teses de doutoramento, temos projetos de investigação noutras cidades, como, por exemplo, Guimarães. Há vários projetos relacionados com Guimarães. Para além disso, a Faculdade, e nomeadamente o Departamento de História e o Centro de Investigação, trabalham na formação de professores de História. E ao trabalhar na formação de professores de História, significa que eles, no final do segundo ano do mestrado, têm de apresentar um relatório, e são muitos aqueles estudantes que fazem relatórios de investigação-ação sobre história local. Seja história local de Famalicão ou de outro sítio. Mas os modelos que vão criando, as estratégias que vão criando e as avaliações que vão fazendo, vão densificando, digamos assim, aquilo que se vai fazendo depois em Famalicão ou noutros sítios de uma forma mais consistente. A avaliação vai sendo feita porque não só os formandos, e todos os anos nós temos formação e às vezes até mais do que uma formação, não é? Às vezes fazemos enfoques diferentes da própria formação. Por exemplo, neste momento estamos com Famalicão, arte e história local, por exemplo, não é? Mas já tivemos outras temáticas. E não só nessa formação específica, como em encontros que nós fazemos todos os anos. Por exemplo, este ano fizemos um encontro excepcional sobre a questão do Holocausto, exatamente por causa do projeto que o próprio Ministério da Educação lançou e a que Famalicão agarrou logo, não é? E com isso permitiu-nos, por exemplo, entrar com outros centros de investigação, o Instituto de História Contemporânea, por exemplo, da Universidade Nova, ou mesmo, por exemplo, com algumas instituições, como por exemplo a Caritas, que desde logo disponibilizaram uma quantidade de investigadores, de materiais, etc., que nós agora vamos rentabilizar em contexto de Famalicão. Portanto, esta ideia de ligação à academia, esta ideia de ligação à investigação, é não só uma ideia de formação, de consistência nessa informação e, naturalmente, de monitorização e ir respondendo da parte da academia a questões, a problemas, a temáticas que os próprios agrupamentos e o próprio projeto vá sugerindo. Em relação ao presentismo,
a questão que eu coloquei da transgeracionalidade, não é? Tem muito a ver exatamente com isto. Ou seja, quando o caso, por exemplo, que agora te apresentou em relação a Gramado, ou o caso, por exemplo, daquela entrevista feita a um combatente da guerra colonial, este diálogo intergeracional é que vai acabar com o presentismo, vai acabar com uma memória curta. Quando a memória for mais longa, quando a memória deixar de ser curta e estiver ao ritmo da comunicação social, do Facebook, do tique no telemóvel, quando for através de um diálogo com o pai, então em que escola é que andaste? Em que é que a tua escola era diferente da minha? Ou com o avô, que dificuldades é que tu tiveste? Houve racionamento. O que é isso do racionamento? O que é que isso significou no contexto da tua vida, esse racionamento? Não é? Como é que tu te relacionavas com os vizinhos? Como é que este fomento de trazer as comunidades educativas e não apenas o professor ou não apenas o aluno para dentro destes projetos é um elemento que é absolutamente central. Agora, como nós não podemos chegar a essas comunidades todas, o que é que a gente está a fazer? Está a pegar em cavalos de Troia, que são os nossos alunos, não é? E metê-los dentro das famílias e das gerações, e eles irem para lá com uma postura diferente e a própria escola aceitar esses trabalhos como trabalhos que são tão consistentes como a consulta de bibliografia ou a consulta de materiais, essa recolha de testemunhos, essa partilha de testemunhos, e esse elemento para nós é absolutamente fundamental. Por isso é que há bocado dizia que se parte um bocadinho do espaço da cidade para o espaço escolar, para regressar ao espaço da cidade, não é? Mas com agentes que não são só os agentes que estão ligados ao projeto, mas os agentes que a gente vai formando, sejam eles os professores, sejam eles os alunos. Ok, obrigado. Vocês também podem colocar questões uns aos outros, se acharem pertinente. Goreto, eu gostava de perguntar como é que em Gramado foi realizada esta consulta à comunidade. Quer dizer, achei muito interessante esta ideia de identificar os agentes e os espaços educativos e de fazer um mapeamento desses agentes na cidade. O Famalicão também teve essa iniciativa, né, de identificar os espaços de natureza cultural e educativa, mas fica com curiosidade de saber como é que tinham feito a consulta à comunidade. Essa consulta nós fizemos via virtual, né, divulgado nas redes sociais, né, divulgado no Face, aqui no Facebook da Secretaria, nas redes de WhatsApp, no site da Prefeitura, dessa forma. E com um apoio também para identificar nas comunidades, nos bairros, com o apoio das direções das escolas. Okay. Então, esses foram os grandes centros irradiadores, né, do contato com a comunidade. Até pelo momento pandêmico, né? Senão a gente poderia fazer alguma inserção pontual assim nos bairros, né, na comunidade, mas pela pandemia nós estamos fazendo, né, esse levantamento todo de forma virtual. Achei também muita graça o mural virtual que agora te mostrou. Não sei se tem mais algum comentário, questão que queiram colocar uns aos outros. Enfim, foi um... Por acaso, ia muito na linha daquilo que tu disseste, ou seja, este processo de aprendizagem com esta partilha de experiências é absolutamente fundamental. Quer dizer, houve muitas ideias que hoje ouvi do projeto de Gramado que naturalmente irei incorporar no meu pensamento, nos meus discursos, nas minhas sugestões, não é? Quando estivermos a trabalhar questões relativas a Famalicão. E, portanto, esta partilha, aliás, este número monográfico sobre cidade, cultura e educação, ao apresentar esta quantidade enorme de projetos levados a cabo noutras localidades, seja a Polónia, seja Barcelona, seja outro sítio qualquer, é esta partilha que eu acho que cria uma base de dados extremamente importante para iniciativas com mais consistência. Eu realmente julgo que este café, embora um bocadinho atribulado, não é? Saiu da chávena, sujou o pires, mas esperemos que as pessoas ainda vão ter condições de o poderem acompanhar
no Facebook da Rede Portuguesa. Apesar disso, apesar dessa atribulação, eu penso que foi muito rico do ponto de vista de um conjunto de sugestões que podem ficar para quem queira desenvolver um trabalho semelhante, um trabalho muito em ligação às escolas, tanto em Gramado como em Famalicão, mas não só, extravasando os muros da escola e trazendo à colação aquilo que são os princípios das cidades educadoras, de que a educação não se confina às paredes e aos muros da escola e que está por toda a cidade. E que a cidade, estabelecendo essa relação com a escola, certamente enriquece aquilo que é o processo de desenvolvimento das crianças e jovens de um território. Não sei se querem fazer alguma observação final. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Como eu dizia, né, Gramado entrou agora na Associação Internacional das Cidades Educadoras. Acho que é muito importante esse espaço de troca, de compartilhar, né? Aprendi muito, vou pesquisar, vou entrar na plataforma, vou compartilhar. Eu acho que é assim realmente que a gente constrói uma cidade educadora. Esse banco de dados, essa possibilidade de compartilhar é muito rica. Então, eu gostaria realmente de agradecer a oportunidade. Deixa-me só dizer, Gorete, que aquele volume que vocês estão a fazer, aquela obra que vocês estão a fazer, não é? De alguma forma está num formato digital na plataforma ID, não é? Com várias camadas, tipo arqueologia do conhecimento, não é? Esse cruzamento pode ser muito interessante, porque é muito fácil agora passar desse guião que são os livros para uma plataforma, por exemplo, digital, interativa e que vai sendo sistematicamente acrescentada. Eu acho muito interessante isso. Ok, penso que realmente que foi uma excelente oportunidade de troca de experiências. Muito obrigado aos três pela vossa participação, pela vossa presença, pelo vosso testemunho e pela vossa paciência na parte inicial das atribulações. Espero que as sugestões que trouxeram, os testemunhos que trouxeram possam ser tão úteis para todos aqueles que venham a assistir a este vídeo, como foram para cada um de nós que aqui esteve, e até breve em mais algum café que organizemos e que esperemos que não seja tão atribulado como este. Muito obrigado a todos, até breve. Obrigada, boa noite.